Fala pessoal, tudo beleza? Vim aqui e hoje eu estou trazendo para vocês mais um exercício resolvido da parte de equilíbrio de múltiplos corpos rígidos no plano. Então, bora para a nossa lousinha. Então o problema é esse aqui, pessoal. A figura ilustra um problema comum que ocorre com estruturas simples. Sob as cargas L, os elementos estruturais podem rotacionar, sendo que as paredes BC e DE podem girar para fora como se estivessem abrindo. Então qual que é a ideia aqui? Se eu coloco essas cargas L aqui nesse telhado aqui, esse telhado ele vai dar aquela cedida assim, né? E quando ele faz isso, ele empurra as paredes para fora, né? Então é isso que ele quer dizer. Uma solução simples é mostrada na figura, na qual um cabo ou corrente é instalado sob tensão entre B e E, de forma a prevenir o movimento de abertura das paredes. Então você instala este cabo aqui. Com os dados apresentados na figura, que é simétrica, né? Então essas cotas aqui valem para cá também, calcule a tensão T em função de D e L. Então, D e L não são dados aqui, mas você tem que calcular T em função deles. Necessária para evitar forças laterais em B e em E. Então, essa tração aqui, ela não pode puxar as paredes para dentro, mas ela tem que cancelar a força que aparece empurrando as paredes para fora. Suponha a base da construção horizontal, então de C para D aqui horizontal, e que todas as juntas em A, B, C, D e E, então todos os pontos onde tem conexão aqui, funcionam como pinos, tá certo? Como se tivesse 5 coisas pinadas aqui. Então vamos fazer. Como eu tenho 4 segmentos de madeira aqui que estão pinados, é como se eu tivesse 4 corpos rígidos, né? Então eu vou ter que resolver um sistema que tem 4 corpos rígidos aí. Será que eu vou ter que fazer o DCL de todos? Pela minha experiência, não. Mas você pode fazer todos os DCLs e eu vou fazer esses DCLs aqui só para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Então estão aqui os nossos 4 segmentos de uma maneira bem desorganizada e desmontada, mas não tem nenhum problema. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso primeiro colocar os pontos aqui, né? A, B, C, D e E. Então vamos colocar os pontinhos aqui. Vou fazer isso com a cor preta e então aqui eu tenho o ponto C, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho mais ou menos aqui assim o ponto B, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho mais ou menos aqui assim o ponto E, aqui eu tenho o ponto E e aqui eu tenho o ponto D. Beleza. Como esse é um dos primeiros exercícios que a gente está resolvendo, eu vou fazer os DCLs de todos os corpos e eu vou colocar as forças em todos os pontos aqui para a gente saber o que a gente está fazendo. Vocês vão ver que a gente não vai usar todos os corpos para resolver. Então, nos próximos exercícios, a gente vai fazer só os DCLs dos corpos que a gente precisa utilizar para resolver, que a gente sente que a gente precisa utilizar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma arrastada nessa galera aqui para cá e a gente vai continuar resolvendo o nosso problema. Bom, vamos colocar essas forças aqui. Então, eu vou ter, lembra? Eu tenho alguns pontos aqui, por exemplo, ponto C. Eu vou ter uma força horizontal, assim, e eu vou ter uma reação vertical no ponto C, porque a gente está falando de um pino, né? Então o pino tem reação vertical e tem a reação horizontal. Então essa reação aqui é a RCX, e essa reação aqui é a RCY. Só para constar, a gente vai assumir o sentido dos eixos Y para cima e X para a direita. Beleza. No ponto D aqui também está tranquilo, porque ele está no solo aqui, então eu posso colocar
uma reação vertical e uma horizontal, porque é um pino, e eu posso colocar essas reações para qualquer lado. Então tá aqui, ó. Uma reação para cima, uma reação para a direita. Não estou nem pensando em que sentido que elas deveriam estar. Eu só estou colocando elas aqui mesmo. RDX, RDY. Tá aqui. Só estou colocando elas aqui. Esses pontos aqui, ó, B, o A e o E, que estão separados aqui, eles pertencem a dois corpos, né? Cada ponto. Esses são pontos especiais. Nesses pontos a gente tem que colocar forças aqui nos pinos que vão ser interação entre os corpos. Então a gente tem que lembrar sempre daquela questão da ação e da reação. Então vamos lá, vou até trocar de cor aqui para escrever essas forças aqui. Vamos escrever elas de laranja. Acho que esse laranja aqui vai ser bom. Então vamos lá. Por exemplo, ó, aqui no ponto B, eu vou ter uma reação horizontal, certo? Aqui. E eu vou ter uma reação vertical. Assim. Que eu vou chamar de RBY e RBX. Como eu coloquei essa RBX na horizontal para a direita, nesse ponto aqui, no ponto B de cima, eu tenho que incluir a reação dessa força. A reação, ela tem, lembra, a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então aqui, ó, essa força aqui vai ser a RBX. Para o outro lado, porque ela é a reação dessa RBX aqui. A RBY que vai atuar nesse ponto B aqui, ó, ela tá assim, ó. Aqui. Ela é vertical, porém ela aponta para baixo, porque essa RBY desse primeiro corpo aqui está apontando para cima. Então aqui ela vai apontar para baixo. Legal. Vou utilizar uma outra cor aqui, que vai ser o verde, para colocar as forças aqui em A. Então, olha só, eu vou ter uma força horizontal e uma força vertical. Uma força horizontal e uma força vertical. Como que eu vou colocar essas forças? A horizontal eu vou colocar para a direita e a vertical eu vou colocar para cima. Arbitrário. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma reação RAX e uma RAY. Então, olha só, aqui nesse ponto A, o que eu vou ter? Eu vou ter uma força horizontal também e eu vou ter uma força vertical também. Só que, o que vai acontecer aqui? Ó? A força vertical RAY está para baixo, porque ela é reação dessa RAY que está para cima aqui. A força RAX vai estar para a esquerda, porque ela é reação da RAX que está para a direita aqui. Então eu tenho RAX e RAY. Depois para o ponto E aqui, ó, mesma coisa. Vamos escolher outra cor. Vou escolher esse rosa aqui. Então eu vou ter uma força horizontal e uma vertical, e uma força horizontal e uma vertical. Como que vai ser o sentido dessas forças? Se a força que está em E eu vou colocar para a esquerda, a reação dela aqui eu vou colocar para a direita. Se essa de baixo eu colocar para cima, a de cima eu tenho que colocar para baixo. Então eu tenho REY, REY, REX e REX. Ainda estão faltando algumas forças aqui. Que forças são essas? No telhado, eu tenho duas forças aqui, ó, L. Então, eu tenho aqui L e aqui L também, para baixo. A gente tem algumas cotas aqui que eu já vou incluir. E aqui, ó, eu vou até
arrastar esse ponto B aqui. Vou até arrastar ele para cima assim para ficar mais fácil. E esse ponto E também é a mesma coisa. Aqui eu vou ter as trações do cabo, né? E essas trações do cabo, eu vou desenhá-las em preto, aqui para ficar legal pra gente. A gente podia também colocar para qualquer lado, mas a gente sabe que a tração do cabo puxa o cabo para dentro aqui, né? Então já é legal, nesse caso aqui, a gente incluir essa tração aqui para cá, assim, ó. Tração do cabo para cá. E essa daqui, como está poluído já pro lado de cá, eu vou desenhar pro lado de cá, ó. Não tem problema. Tração. Pronto, olha lá. Agora no nosso DCL só faltam algumas cotas. Então vamos desenhar umas cotas aqui. Então agora a gente está pronto para começar a resolver esse exercício aqui, ó. O que a gente quer calcular é essa força T, né? E se você olhar aqui, a gente quer, né? Se você fizer uma somatória dos momentos em torno de C, fica bem fácil de ver que você quer que a força T seja oposta a RBX. Então provavelmente ela vai ter a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Beleza, então eu sei que para calcular T, necessariamente eu tenho que calcular RBX. Para calcular RBX, bom, daqui eu não vou conseguir, porque se eu fizer uma somatória dos momentos em torno de C, eu vou ter RBX e T, que são duas incógnitas, né? RBY não entraria nessa somatória de momentos, porque ela é colinear com C, ela não entra na somatória de momentos, mas RBX e T entram. Depois, se eu fizer somatória das forças em X e somatória das forças em Y, não vai adiantar nada. Por quê? Porque aqui, só nesse corpo, eu tenho 5 incógnitas e eu tenho 3 equações que eu posso aplicar. Então não vai dar para resolver. Vamos olhar para esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui é um pouco mais promissor. Por que ele é um pouco mais promissor? Porque, bom, o nosso objetivo é calcular RBX. Beleza. Para calcular o RBX, se eu pensar no equilíbrio só desse corpo aqui, se eu pensar na somatória das forças na horizontal, eu precisaria calcular RAX, né? São duas incógnitas aqui. Tendo RAX, eu consigo calcular RBX e eu consigo calcular T. Só que, para eu calcular RAX, se eu fizer a somatória das forças na horizontal, não vai resolver, porque eu não tenho RBX. Somatória das forças vertical não vai resolver, porque ela nem entra na somatória das forças vertical. E aí eu posso fazer uma somatória de momentos. Se eu fizer uma somatória dos momentos em torno de A, o que eu vou obter? Eu vou obter uma equação que tem duas incógnitas, né? Tem L, que eu conheço, mas tem RBY e RBX, ambas geram momento em torno do ponto A. Eu desconheço as duas forças, então uma equação, duas incógnitas, né? Se eu fizer a somatória dos momentos em torno do ponto B, eu vou ter uma equação com duas incógnitas também, só que elas vão ser RAX e RAY. Puxa vida. E aí? Repara, se eu fizer a somatória dos momentos em torno do ponto B, eu vou ter uma equação para RAX e RAY, né? Porque L é conhecida. Se eu olhar nesse outro corpo aqui, ó, né, eu também consigo fazer uma somatória dos momentos em torno de E, e eu vou obter outra equação para RAX e RAY. Aí você me pergunta, pô, mas o problema é simétrico. Já que o problema é simétrico, essa somatória de momentos em torno do ponto B não vai ser igual à somatória dos momentos em torno do ponto E? E eu respondo para vocês, não vai. Por que não vai? Porque desse lado aqui, a gente tem as reações das forças que estão agindo nesse pino aqui. Não são essas forças diretamente. Então vocês vão ver que essas duas equações que a gente vai tirar aqui, somatória dos momentos em torno de B e somatória dos momentos em torno de E, não são as mesmas, elas são diferentes. E a parte boa delas serem diferentes é que a gente consegue resolver dessa forma. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, uma vertical, uma vertical, uma vertical. As cotas aqui também são D sobre 3 e D sobre 2. Legal? Então, boa parte dos momentos aqui que a gente precisa calcular já está com o braço pronto, né? Quer dizer, aqui eu tenho D sobre 3 para L, está aqui. Aqui eu tenho D sobre 2 para RAY. Eu só preciso calcular o braço de RAX com relação a E.
aqui, né? E como que eu faço isso? Olha só, repara que esse triangulinho que está aqui, ó, a gente pode escrever ele para cá também. É o mesmo triângulo, porque o telhado tem a sua inclinação simétrica dos dois lados, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 7 para cá e 12 para cá. Esse ângulo aqui, ó, a gente pode chamar de alfa. Esse aqui também é alfa, igualzinho. E a gente sabe que a tangente de alfa é igual a 7 sobre 12. Isso é algo que vai nos ajudar muito a resolver esse problema aqui. Por quê? Porque aí eu consigo calcular esse braço da força RAX com relação ao ponto E aqui, ó. Como que eu consigo fazer isso? Vamos lá. Aqui, ó, essa distância aqui que eu tenho que calcular, vou traçar aqui e aqui. Essa distância aqui, que é o braço da força RAX com relação ao ponto E, eu vou chamar essa distância de x, para facilitar o processo aqui. Então, a gente sabe que esse ângulo alfa também está aqui, certo? E a gente sabe que a tangente de alfa, nesse caso aqui, ela é o cateto oposto sobre o adjacente, que é x dividido por d sobre 2 mais d sobre 3. d sobre 2 é 3d sobre 6, d sobre 3 é 2d sobre 6, então isso daqui é 5d sobre 6. E a tangente de alfa, a gente sabe que é 7/12. Então ficou fácil, né? Eu passo isso aqui multiplicando para lá e eu vou ficar com x valendo 35d sobre 72. Agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer então aquelas somatórias de momentos que eu falei para vocês. Vamos fazer aqui, ó. Vamos trocar a cor da caneta e vamos fazer. Vamos dar nome para os corpos aqui também. Esse corpo aqui a gente vai chamar de 1 romano. Esse aqui vai ser o 2 romano também. 3 romano e 4 romano. Pronto. Agora sim, ó. Somatória dos momentos em torno de B no corpo 2. Por que no corpo 2? Porque tem B no corpo 2 e tem B no corpo 1. Eu tenho que ser específico aqui. Essa somatória dos momentos vai dar quanto? Vamos lembrar. Momento, pela nossa regra da mão direita, né? Ele está positivo para cá. Isso aqui é momento positivo. Então, o L está gerando um momento negativo em torno de B com um braço de D sobre 3. Então, menos D sobre 3L. Depois, o RAX está gerando um momento negativo em torno de B com um braço vertical que a gente acabou de calcular aqui de 35D sobre 72. Então, menos 35D sobre 72 que multiplica RAX. A força RAY está gerando um momento positivo em torno de B e o braço dela é D sobre 3 mais D sobre 2, que é 5D sobre 6. Então, mais 5D sobre 6 que multiplica RAY. E essa somatória de momentos aqui tem que dar 0. A gente pode organizar essa equação aqui fazendo algumas divisões aqui. Por exemplo, se você olhar aqui, o D é um fator comum e o 3 no denominador também é um fator comum. Então a gente consegue fazer essa divisão aqui, ó. Eu tenho 5 sobre 2 RAY menos 35 sobre 24 RAX igual a L.
Então essa é a minha primeira equação aqui, ó. A minha segunda equação, ela vai ser a somatória dos momentos em torno de E no corpo 3. E essa somatória dos momentos em torno de E, ela vai ser muito parecida com essa equação aqui, mas vai ter uns sinaizinhos diferentes, vocês vão ver. Porque, por exemplo, o L aqui, ó, ele já está gerando um momento positivo em torno de E, com braço de D sobre 3. Então, eu tenho D sobre 3L. Depois, o RAY, ele gera um momento positivo em torno de E, com braço de 5D sobre 6 aqui. Então, mais 5D sobre 6 RAY. E o RAX gera um momento positivo também em torno de E, com braço de 35D sobre 72. Então, 35D sobre 72, que multiplica RAX igual a 0. Bom, eu consigo reorganizar essa equação aqui da mesma forma. Fazendo essa reorganização, eu vou ficar com 5 sobre 2 RAY mais 35 sobre 24 RAX igual a menos L. Então, agora que eu fiz essas duas somatórias de momentos aqui, eu posso calcular RAX e RAY. E aí você tem que se perguntar, será que eu tenho que calcular RAX e RAY? Será que eu preciso calcular os dois ou será que eu posso calcular um só? Vamos pensar. Quem a gente quer calcular é o T. Para calcular o T, a gente precisa do RBX. Para calcular o RBX, aqui, ó, se eu fizer uma somatória das forças na horizontal, eu só vou precisar da RAX. Então, eu nem preciso calcular o RAY, eu vou só para o RAX aqui, ó. Vamos arrastar as coisinhas mais para cá. E eu vou calcular só o RAX. Então, eu vou fazer um traço aqui. E como que eu calculo o RAX? Bom, eu tenho que trocar o sinal de uma dessas duas equações aqui e somar com a outra, né? Essa aqui vai ser a nossa equação 1 e essa daqui vai ser a nossa equação 2. Para facilitar, eu vou trocar o sinal da 1 e somar com a 2, né? Então, eu vou fazer equação 2 menos equação 1. Bom, a equação 2 está aqui, ó. Então, são 5 sobre 2 RAY, lado esquerdo, mais 35 sobre 24 RAX. Agora, vamos fazer o menos equação 1. Menos 5 sobre 2 RAY, menos com menos vai dar mais 35 sobre 24 RAX. Isso aqui é igual agora, lado esquerdo, menos L menos L. Então vamos lá. 35 sobre 24 RAX vai somar com 35 sobre 24 RAX. 5 sobre 2 RAY vai cancelar com menos 5 sobre 2 RAY. E a gente tem que efetuar as somas agora. Então aqui, 35 sobre 12 RAX é igual a menos 2L. Passo 12 multiplicando, 35 dividindo. Então, eu vou ter que RAX é igual a menos 24L sobre 35. Bom, menos 24L sobre 35, RAX. Achamos o RAX. E agora, o que eu vou fazer? Vou continuar minha resolução. Vamos puxar aqui, ó, lá nos meus DCLs. Depois que eu encontrei o RAX, o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar o RBX. Para encontrar o RBX, eu vou fazer uma somatória das forças em X
no corpo 2. E ela vai ser RAX menos RBX igual a zero. Simplesmente. Então a gente vai puxar para cá e vamos fazer somatória das forças em X no corpo 2 é igual a RAX menos RBX igual a zero. O RAX a gente já conhece, o RBX vai ser igual ao RAX, então o RBX também é menos 24L sobre 35. Para terminar, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui agora no corpo 1. Então aqui no corpo 1, eu posso fazer a somatória dos momentos em torno do ponto C. RCX, RCY não entram, RBY também não entra, porque a reta base dela passa pelo ponto C. E aí a minha somatória dos momentos em torno do ponto C vai ser menos RBX, que multiplica essa distância aqui, que eu nem sei quanto vale, mas eu não preciso saber. Então olha só, essa distância aqui, nós vamos chamar de Y, por exemplo. Então, menos RBX que multiplica Y, menos T que multiplica Y, igual a zero. Né? Vamos fazer lá. Para terminar aqui. Somatória dos momentos em torno de C no corpo 1, ela vai ser menos RBX que multiplica Y, menos T que multiplica Y, tudo isso igual a zero. Evidentemente, eu posso dividir os dois lados por Y, passar o RBX ou o T para o outro lado, e eu vou encontrar que T é igual a menos RBX, que é igual a 24L sobre 35. Legal. Então, eu tenho uma relação aqui com a força L, que é de 24 sobre 35. Se eu analisar o meu problema lá, o meu DCL, olha só que interessante. Aqui no meu DCL, a gente encontrou um valor, primeiro, positivo para T. Ou seja, se o L está empurrando o telhado para baixo aqui, no sentido de abrir esse telhado, esse T teria que ser uma força de tração, e nós encontramos um valor positivo de 24L sobre 35. Ou seja, realmente, se L está para baixo, o T aqui nesse ponto B está para a direita, e no ponto E tem que estar para a esquerda. Quer dizer, o cabo está tracionado, ele está puxando as paredes para dentro. Tá? Então faz todo sentido do mundo esse resultado aqui, e ele é um resultado correto, portanto. Beleza, pessoal? Então com esse exercício eu quis mostrar para vocês que às vezes você vai ter um problema de equilíbrio de múltiplos corpos, e nem sempre você precisa resolver todas as forças de todos os corpos. É importante você fazer os DCLs completos para você observar o que você precisa fazer, para você traçar na sua cabeça qual que é a estratégia que você precisa fazer para calcular a força que você quer. E aí você sai fazendo o equilíbrio dos corpos, como a gente já está bem treinado em fazer, a gente já vem fazendo há várias aulas, e aí você vai conseguir então calcular a força que você deseja calcular. Sempre lembrando que nas interações entre os corpos eu preciso colocar as ações e reações corretamente, senão vai dar um problemão. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.